Ok, pessoal, então vamos continuando aqui falando sobre classes. Então nós temos aqui na documentação, se você digitar lá definição de classes ou definindo classes, você vai ver aqui os exemplos. A gente já falou alguma coisa do que já está aqui, mas eu gostaria de abordar um seguinte raciocínio aqui com vocês. Imagine que nós temos aqui uma classe chamada pessoa, né, como já fizemos algumas vezes aí, uma classe pessoa, e nós queremos definir um atributo ou uma property chamado name ou nome, né, o nome dessa pessoa. Essa pessoa vai ter um nome, certo? Então a gente cria aqui o método construtor e definimos que nós temos uma propriedade chamada nome que vai receber o parâmetro enviado pelo construtor nome. Logo nós podemos iniciar da seguinte forma: P1 ou pessoa 1, tá? Sem espaço, né? New pessoa. Dessa forma nós temos uma cópia do objeto e também podemos, né, já passar como parâmetro aqui no construtor, no método construtor, um nome para essa pessoa. Vou passar o meu nome aqui, Vimerson, professor Vimerson. Tá. Beleza. Então eu posso simplesmente mostrar no console aqui, tá? Pessoa, ponto, nome, e isso deve funcionar. Abrindo aqui no browser com Live Server. Console, carregando novamente. Pessoa is not defined, é verdade, pessoa is not defined. Pessoa 1 sim is defined. E aqui o nome Vimerson, tá? Apenas uma página, né, que vai mostrar no browser aí o resultado, especificamente no console aqui ou no console. Beleza? Bom, então até aqui tranquilos, né? Agora imagine o seguinte: esse tipo de classe nós guardamos aqui o estado do objeto, tá? Então o que é o estado do objeto? É aquele objeto que possui propriedades para ser armazenado. Então o objeto basicamente é um elemento, um componente que possui propriedades e métodos. Então podemos imaginar aqui o objeto como um componente que tem propriedades e tem métodos, várias funcionalidades aqui, certo? Então nós temos objetos que têm essas propriedades e essas propriedades elas diferenciam de uma instância para outra. Então se eu tenho aqui a pessoa 1, por exemplo, os dados da pessoa 1 vão ser diferentes dos dados da pessoa 2 e assim sucessivamente. Os métodos vão estar disponíveis para ambos, mas eles estão em posições de memória diferentes, tá? Eles não estão compartilhando o recurso, cada um tem o seu. Ok? Mas nós podemos criar o que nós chamamos de método estático, que são aqueles métodos que não estão relacionados com o estado do objeto. Tá? Então, por exemplo, nós criamos a classe matemática. Perceba que a classe matemática ela não armazena dados, ela só tem praticamente métodos como somar, subtrair, multiplicar por enquanto. Então, como ela não gerencia dados, para ela não tem relevância uma instância da matemática 1, por exemplo, da matemática 1 e aqui a matemática 2. A instância da matemática 1 não possui dados específicos dela e a instância da matemática 2 não possui dados especificamente dela. Tá? Então essas duas referências de matemática só são criadas para invocar seus métodos. Então nesse caso não faz diferença eu tenho uma instância de matemática diferente da outra instância de matemática. Eu poderia simplesmente não ter essas instâncias se eu conseguisse acessar matemática, ponto, um método específico. Porque eu não estou gerenciando o estado do objeto, dados desse objeto, igual pessoa, por exemplo. Né? Quando você está manipulando dados, tudo bem. Mas existem métodos que eles podem ser compartilhados e não precisam ser instanciados. Você não precisa ter uma instância específica para aquele objeto. Então, por exemplo, se eu clico aqui, crio a classe matemática e eu ponho aqui somar, um método subtrair, e falo que eles são estáticos, tá? Eu vou colocar a palavra-chave static aqui. Pronto. Isso quer dizer que, aqui está escrito estático, tá bom? Isso quer dizer que eu não preciso agora ter uma instância da classe matemática, ou seja, eu não preciso vir aqui e fazer new, opa, que bagunça aqui. É muito difícil imaginar que isso é um new aí. New matemática. Ou seja, se eu fizer isso, eu estaria fazendo uma cópia do objeto matemática na memória. Se eu venho aqui e faço outro, new matemática. E faço outra cópia do objeto matemática. Tem duas instâncias da classe matemática. Nesse caso, como os métodos são estáticos, eles não precisam existir essas instâncias, porque tanto faz se eu chamar o método somar pelo
pelo objeto 1, vamos colocar aqui, M1, ou se eu chamar o somar pelo M2, internamente ele não vai armazenar dados nenhum, ele não vai gerenciar dados, ele não vai modificar nada naquela cópia. Então é a mesma coisa se eu chamar o M1.somar, acontece a mesma coisa que se eu chamar o M2.somar. Acontece a mesma coisa. Se eu tivesse uma classe pessoa e eu tivesse um atributo, uma property, nome e uma sobrenome, aqui está escrito sobrenome, tá, pessoal? Imagine bem que é o sobrenome. Aqui é nome e sobrenome. E eu tenho um método aqui chamado, por exemplo, nome completo. Nome completo. Esse aqui é um C de completo. Nome completo. Esse método, ele poderia fazer o quê? Uma cópia desse nome, mais esse sobrenome, e me devolveria um nome completo. Então, se eu chamo isso, nome completo, para uma... Aqui, imagina que eu tenho uma classe pessoa. Aqui é minha classe pessoa. Aí aqui eu tenho uma instância pessoa, new pessoa P1. Aí aqui eu tenho new pessoa P2. Então perceba que eu tenho duas instâncias, P1 e P2 aqui. Então se eu chamo o método nome completo do P1 e chamo o nome completo do P2, eles vão ser totalmente diferentes. Por quê? Porque eles estão operando sobre as propriedades de cada cópia, de cada instância, ok? Agora, no matemática, se eu chamar somar do primeiro e somar do segundo, como esses dados da soma não estão armazenados em propriedades, eu estou passando isso por parâmetro, então não faz diferença. Então, nesse caso, eu posso simplesmente colocar ele como estático, por exemplo. Vamos pôr aqui pessoa 1 e aqui vou chamar pessoa 2, certo? Olha lá, pessoa 2, está aqui. E vou pôr o sobrenome também, só para ficar esse nome, esse exemplo aqui, tá? Sobrenome, tá? Então, Virmerson, aqui eu vou passar Bento, certo? Dos Santos. É muita santidade. Bento dos Santos. Bom, aí eu coloco aqui, ó, dis.sobrenome, tá? Aí, sobrenome. Beleza? Tá jóia. Então, eu tenho Virmerson, Bento dos Santos, e aqui eu vou pôr minha mãe, Maria Bento dos Santos. Pronto. Beleza, Maria Bento dos Santos. Tem aqui, vimos a mãe. Tá, e então a mãe é a pessoa 2. Pessoa número 2. Então, se eu mostro isso no console, tcharam, eu tenho o Virmerson e a Maria. Ou seja, o nome das duas pessoas são diferentes. E se eu criar um método aqui, nome completo, ao invocar esse método, eu vou ter aqui a concatenação do nome com o sobrenome. Oh, meu Deus, eu tenho que fazer um curso de digitação. Sobrenome. Tá? Então, se eu venho aqui, ó, nome, e colocar assim, ó, nome completo, e invocar essa function, nome completo, invocar essa function, eu vou ter uma exception, it's not defined. Onde foi que eu errei? É o this. Eu errei o quê? Eu pus nome e não existia variável nome dentro do escopo dessa função. Mas quando eu ponho this, eu acesso ao próprio objeto. Tá? Então, this. Tá? Lembrando que o this é o seguinte, no caso do P1, o this passa a ser o P1. No caso do P2, o this passa a ser o P2. Tá? Então, esse this varia, é a instância do momento, é a cópia da memória do momento. É só uma referência ao próprio objeto. Tá? Então, perceba, Virmerson Bento dos Santos e Maria Bento dos Santos. Então, está aqui, nome completo e diferencia de uma instância para outra. Agora, na classe matemática, eu tenho aqui, eu posso criar o método static somar, eu tenho aqui N1 e N2, certo? Dois números, e aqui eu tenho return, N1 plus N2, ok? Então, o static quer dizer o quê? Bom, imagina que é o seguinte, eu tenho aqui a idade, vou pôr a idade aqui, vou fazer de conta que eu não vou calcular a idade por data de nascimento, tá? Eu até poderia, mas só para esse exemplo não ficar tão complexo, agora, para não fugir do foco, eu vou pôr idade fixo, tá? Mas a gente poderia pegar a data de nascimento e calcular a idade, mas eu vou pôr assim, ó, idade, tá? Então, cada pessoa tem a idade. Então, eu venho aqui e coloco, eu vou calcular aqui, eu sou um jovem de 18 anos, brincadeira, põe mais 20 anos aí nas costas, 38 nesse momento, e minha mãe tem 30 anos a mais do que eu, então ela está com 68, exatamente 30 anos a mais do que eu. Beleza.
Bom, então nós colocamos aqui o nome completo. Se eu quiser mostrar na frente a idade, eu posso até mostrar, né? Colocar aqui pessoa 1 ponto idade. Tá ali, pessoa 1 ponto idade. Olha lá, 38, tá? Se eu quiser pôr um espacinho aqui só para não ficar muito... Aí, ficou lá, Vimerson, 38. E aqui eu vou colocar... Estou concatenando do jeito padrão, né? Sem usar o template string. Pessoa 2 ponto idade. Então tá ali, 68. Então eu posso usar agora a classe soma matemática para realizar a soma dessas duas idades, né? Então eu posso vir aqui e falar assim, ó, vou criar uma variável aqui chamada soma, certo? E chamar aqui a classe matemática, faça soma para mim, somar. Então não precisa ter uma instância da classe matemática. Opa, somar. Aí somar. Soma quem? Eu quero somar a idade do P1, a idade do Vimerson, certo? E da Maria, P2. Opa, pessoa 2 ponto idade. Então eu criei duas idades e mandei somar. E agora eu quero mostrar. Bom, console.log a soma das idades. Olha lá o que eu tenho. 106 anos. Somando as idades, nós temos aí mais de um século de idade. Beleza? Bom, quando que valeria a pena, quando que você poderia trabalhar com matemática sem usar um método estático, por exemplo? O estático quer dizer que eu posso simplesmente colocar o nome da classe e invocar o método. Perceba que ele não precisou criar uma instância da classe. Ele usou a própria classe, ele foi lá na classe, acessou a classe e acessou o seu método. Ele não instanciou ele na memória para mim. Eu não tenho uma cópia específica, uma referência específica de matemática para eu gerenciar. Tá? Só seria o caso se eu quisesse somar por meio de propriedades. Por exemplo, se eu tivesse aqui um construtor, se eu tivesse propriedades, por exemplo, número 1 e número 2. Nesse caso, número 1 e número 2. Eu colocasse duas propriedades. This.número 1 recebe N1. Aí eu venho aqui, this.n2. Aí outra. Beleza. Agora eu estou tendo propriedades guardando dados. Aí sim, nesse caso, valeria a pena eu instanciar, né? Seria algo assim. Let mat recebe new, olha só, new mat, por exemplo. Que agora eu vou salvar os dados. Eu vou dizer que o primeiro é 10 e o segundo é 20. E depois mat.somar. Aí eu estou chamando a soma daquele cara ali, daquele 10, daquele 20. Perceba que o meu somar aqui, será que é possível eu criar uma outra versão do somar sem ser estático, por exemplo? Somar. Sem passar parâmetros, simplesmente utilizando as propriedades. Olha só. Return this.n1 mais o this.n2. Perceba que essa versão do somar, ele está usando as propriedades como elementos para poder realizar a soma, como número, certo? E esse outro está usando os parâmetros, tá? São diferentes. Então quer dizer que esse somar, ele precisa do quê? Ele precisa de uma instância, porque guarda os dados. Pode ser que eu tenha outra instância com dados diferentes, tá? Então eu tenho aqui, deixa eu primeiro mostrar isso aqui, ver se vai dar certo. Let S1, e aqui nós vamos colocar assim, console.log. Console.log. Eu vou inclusive não vou usar as minhas idades não. Olha só, 10 e 20. Perceba que eu passei 10 e 20 para o construtor, não foi para o método somar, ou seja, agora eu guardei na memória os dados. Agora eu tenho um objeto matemática que possui um dado chamado N1 10, um outro dado N2 20, eu chamei um método somar que utiliza as propriedades para realizar a soma. Agora, se eu tiver um outro objeto matemático, ele vai ter outro N1, outro N2 diferente, tá? Que eu posso colocar aqui 5 e 10. Então, esse aqui é o meu matemática 1, esse aqui é o meu matemática 2. Eles guardam dados diferentes e eu posso invocar a soma dos dois usando as propriedades, e aí sim faz sentido, né, eu instanciar esse objeto, porque faz a diferença acessar os dados de um quanto de outro. Então, aqui eu tenho outro matemática 2, vou pôr aqui 5 e 10, tá, como propriedades dele, e aí sim eu vou chamar o meu matemática 2 para somar, e vou chamar de soma 2 o resultado. E aqui eu vou mostrar, tá? Soma 2. Então, se eu mostrar aqui, olha lá, quanto que é 5 mais... Um pouquinho, ó.
Aí, 15, tá? Então eu tenho dois objetos matemáticos cujo método somar funciona, opera sobre as propriedades, sobre o estado do objeto. Agora eu tenho um cálculo aqui de soma que utiliza um método estático, ou seja, eu não preciso ter uma instância de matemática para poder realizar essa soma se eu for passar por parâmetros, eu não vou usar o estado do objeto. Tá? Então dá para a gente fazer essa mesclagem aí. Então espero que tenha ficado claro essa questão do estática aí para vocês, que é um método da classe e não da instância. Tá? Então você pode visualizar o somar estático como sendo um método direto da classe e o somar sem parâmetro como sendo um método da instância, porque ele utiliza os dados do objeto para realizar a soma aí. Beleza, pessoal? É isso aí.